para ver, né? Tranquilo. Olá, queridos amigos, a todos vocês, nós saudamos com uma boa noite, iniciando, né, a semana, findando o primeiro dia da semana, o domingo. Nós estamos aqui para agradecermos a Deus pelas inúmeras bênçãos que Ele tem derramado sobre a nossa vida e também para nos alegrar e adorar a Ele também na beleza da sua santidade. Queremos falar para vocês, nessa aqui, Dudu, queremos falar para vocês que nós estamos na série evangelística Jesus, restaurador de vidas, né? Jesus é um nato restaurador de vidas. E você talvez já tenha conhecido muitas pessoas que já viveram em um estilo de vida diferente e que depois que conheceram a Jesus, tiveram um novo estilo de vida. Jesus, dá um close aqui, Dudu, o restaurador de vidas. Nós hoje vamos para o quarto tema, Jesus e a oração. Vocês estão vendo aí na imagem, na tela de vocês, Jesus, restaurador de vida, com o tema número 4, Jesus e a oração. Nesse momento nós vamos iniciar esse quarto tema, fazendo uma oração. Em seguida nós vamos cantar 2 louvores juntos, aí você da sua casa junto comigo aqui, e os irmãos aqui na igreja, e vamos louvar, agradecer a Deus pela sua bondade e pela sua misericórdia. Vamos cantar agora a canção, Jesus, o céu é o meu lugar. Vamos cantar juntos? Esse lugar não é o nosso lugar. O nosso lugar é o céu. Muito em breve vou partir, aqui não é meu lar. Com Jesus eu vou morar, o céu é o meu lugar. Se você acredita, cante. Muito em breve vou partir, aqui não é meu lar. Com Jesus eu vou morar, o céu é o meu lugar. Jesus está comigo, não tenho que temer. Sua mão me guia, me mostra o que fazer. Seu amor me envolve, me ensina a caminhar. Sua voz me diz assim, contigo vou estar. Vamos cantar. Muito em breve vou partir, aqui não é meu lar. Com Jesus eu vou morar, o céu é o meu lugar. Muito em breve vou partir, aqui não é meu lar. Com Jesus eu vou morar, o céu é o meu lugar. A vida que eu levo não dá pra comparar com as maravilhas que tem um novo lar. Lá no paraíso só reina paz e amor, e pra sempre vou viver
feliz com meu Então cantemos. Muito em breve vou partir, aqui não é meu lar. Com Jesus eu vou morar, amém. O céu é o meu lugar. Muito em breve vou partir, aqui não é meu lar. Com Jesus eu vou morar, o céu é o meu lugar. Com Jesus eu vou morar, o céu é o meu lugar. Com Jesus eu vou morar, o céu é o meu lugar. Amém? É isso aí, o céu é o nosso lugar. A Bíblia diz que nós somos aqui nessa terra peregrinos. É como se nós fôssemos ciganos, né, viajantes em terra estrangeira, em terra desconhecida. E nós estamos aqui de passagem porque Ele nos preparou um novo céu, uma nova terra, e em breve Ele voltará para nós podermos morar com Ele eternamente. Amém? Essa é a nossa esperança. E nós vamos cantar mais uma canção, a última. Depois nós vamos fazer uma oração especial pela sua família, por você, pelo Brasil, pelo mundo, por esse momento difícil que as pessoas estão vivendo, que nós estamos vivendo, na verdade, né? Nós vamos cantar essa canção, em seguida vamos fazer uma oração. Somos teu, Senhor. Que vivamos ou morramos, nós pertencemos ao Senhor. Então vamos cantar com alegria. Está nascendo um novo tempo, uma nova geração, para espalhar tua glória em toda a terra. Um tempo de consagração, Tempo de consagração, restauração da tua verdade, para levantar teu nome em toda a terra. E a profecia de Joel 2 vai se cumprir em mim e você. vejo os jovens se prostrando Aleluia. em reverência. E adoração, eu vejo o Espírito mover o seu coração. Aleluia. Eu vejo a igreja se erguendo e terminando a missão. Eu vejo um povo declarando em uma canção. O quê? Somos teu Senhor, somos teu Senhor, quer vivamos ou morramos, somos teus, somos teu Senhor, somos teu Senhor, quer vivamos ou morramos, somos teus. Amém. Está nascendo um novo tempo, uma nova geração, para espalhar tua glória em toda a terra. Um tempo de consagração, restauração da tua verdade, para espalhar teu nome em toda a terra. E vocês cantam alegres. Vejo os jovens se prostrando em reverência e adoração. Eu vejo o Espírito movendo os corações. Eu
Eu vejo a igreja se erguendo Vejo a igreja se e concluindo essa missão. terminando a missão. Eu vejo o povo declarando Vejo um povo em uma canção: declarando somos do Senhor. a canção. Somos teu, Senhor. Somos teu, Senhor. Quer vivamos ou morramos, somos teus. Somos teus, Senhor. Somos teus, Senhor. Quer vivamos ou morramos, somos teus. Viveremos só por ti, morreremos só por ti. Quer vivamos ou morramos, somos teus. Viveremos só por ti, morreremos só por ti. Quer vivamos ou morramos, somos teus. Somos teus, Senhor. Somos teus, Senhor. Quer vivamos ou morramos, somos teus. Somos teus, Senhor. Somos teus, Senhor. Quer vivamos ou morramos, somos teus. Somos teu, Senhor. Amém, Senhor. Somos teu, Senhor. Quer vivamos ou morramos, somos teus. Somos teu, Senhor. Somos teu, Senhor. Quer vivamos ou morramos, somos teus. Amém, amém. Vamos orar agora? Se você puder na sua casa, se colocar de joelhos, quiser orar de joelhos, pode orar. Nós vamos agora orar juntos. Nosso bondoso Deus e Pai amado, nós queremos nesse momento te agradecer pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela raça humana, também pela sua compaixão para conosco. O Senhor sabe que esse vídeo vai circular para as dezenas e centenas de pessoas aqui no Brasil. E nós rogamos ao Senhor que, pela sua bondade, Deus eterno, toque no coração dessa pessoa que vai assistir esse vídeo e que essa lição de Jesus, o restaurador da vida, possa inundar a sua vida, possa alcançar o seu coração, saciar a sua sede, a sua fome de justiça e também dar a essa pessoa um novo sentido e um novo rumo para a sua jornada aqui nesse mundo e na terra também do porvir. Abençoe quem está aqui na nossa comunidade agora, na nossa igreja, de forma presencial. Que o teu divino Espírito Santo possa ser repousado sobre cada um deles. E que o Senhor também abençoe a todas as pessoas do mundo, do Brasil, todas as famílias que estão enlutadas, que o Senhor tenha misericórdia e conforte os corações. Conforte o coração da nossa amiga Elaine, dos familiares da nossa irmã, hoje que perdemos uma irmã, Maria Josefa. Que o Senhor possa, na sua infinita bondade, confortar esses corações. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Nós oramos e já vamos começar a nossa reflexão. Bom, eu já falei para vocês que durante os domingos, às 19 horas, nós vamos estar falando sobre Jesus,
o restaurador da vida. Com vários temas, hoje nós vamos estudar um tema específico que é Jesus e a oração. Como Jesus encarava a oração, qual que é a necessidade da oração? Nós necessitamos de oração? Deus precisa ouvir as nossas orações? Quem é o mais beneficiado? Sou eu ou é Deus em receber as orações? Nós vamos hoje aprender um pouco sobre esse tema, muito legal. Vamos ler alguns textos da Bíblia, são vários textos, mas eu acredito que a Bíblia existe para que ela seja lida, né? Como diz lá no livro de Isaías, é um pouquinho aqui, ali, comparando passagens com passagens, um pouquinho de texto aqui, um texto ali em outro livro, e a Bíblia vai se revelando a nós e transformando a nossa vida. Amém? Então, peguem as suas Bíblias, eu quero todo mundo com a Bíblia na mão. Quem tiver sem Bíblia, não assiste a transmissão. Pega a Bíblia e põe do lado. Daqui a pouco nós vamos transmitir elas ali no seu telão. Você vai ver as perguntas e nós vamos responder juntos, ok? Beleza. Vamos iniciar aqui a nossa reflexão. Vocês já ouviram falar em um historiador cristão chamado C.S. Lewis? Eu acredito que sim. Se você já não ouviu falar, provavelmente você já viu várias citações dele aí nos stories, nos status, no Facebook. Talvez você já acompanhou alguma frase de C.S. Lewis e talvez não se recorde. Mas ele é um pensador cristão. Um dia foi feita uma pergunta para C.S. Lewis, porque ele insistia em orar pela sua esposa que sofria de câncer. Fizeram essa pergunta para ele, e ele respondeu da seguinte maneira: eu oro para minha esposa, mesmo ela com câncer, porque eu preciso estar mais próximo de Deus. Eu é quem dependo mais de Deus. Eu é quem preciso do seu abraço. Eu é quem preciso ser confortado por Ele. Não simplesmente para minha esposa ser curada de uma enfermidade, mas para eu estar próximo do meu Pai. Essa foi a resposta que C.S. Lewis deu a essa interrogação feita a ele com relação à oração pela sua esposa que sofria com câncer. Vamos lá então fazer a nossa reflexão. Eu gostaria de pedir a vocês que abrissem a Bíblia de vocês em Lucas, no capítulo 18, e os versículos 9 até o versículo 14. Bom, nós vamos ler uma parábola que Jesus contou de um certo fariseu e um publicano. Nessa história, nós vamos ter um pano de fundo, um enredo de fundo, para nós falarmos sobre a oração e a sua importância e como Jesus encarava a oração. Todos aí acharam? Todos acharam a passagem bíblica? Vamos orar? Ou vamos ler então? Versículo 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiam ao templo com um propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Senhor, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto tenho e de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu,
mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será o quê? Humilhado. Mas o que se humilha será o quê? Exaltado. Bom, pegamos aqui o nosso pano de fundo, o nosso enredo, o nosso texto para a base sobre como Jesus encarava a oração. Jesus contou essa história sobre a diferença entre uma oração vazia e uma oração que Deus tem prazer em responder. Um cobrador de imposto e um fariseu. Ambos estavam orando no templo. No seu coração, o fariseu se achava melhor do que quem? Do que o publicano. Ele se achava um santo, um justo. Já o cobrador de imposto sabia que sua vida era indigna. Ele tinha vergonha de olhar para o céu. Mesmo assim, apelou para a bondade de Deus e suplicou suas misericórdias. Esse publicano, ele tinha consciência de que não merecia a graça divina, mas sabia que o Senhor é compassivo e bondoso. Ao contrário do fariseu, que se achava justo e não precisava de Deus. O publicano pediu humildemente o perdão, e esse foi o quê? A Bíblia nos diz que ele foi justificado. Jesus diz, esse aí foi justificado. E a pergunta que eu faço hoje, nessa noite de aprendizado: como é que eu e você podemos abrir o nosso coração a Deus e receber o perdão? Ou abrir o nosso coração a Deus e as nossas orações serem ouvidas? Nós vamos aprender. Dudu, nós temos um questionário aí, não temos? Nós podemos, então, compartilhar com os amigos, os irmãos que nos acompanham. Nós estamos, para você que está chegando agora, nós já começamos essa transmissão aproximadamente há 15 minutos. 15, 20 minutos. Nós estamos aprendendo todos os domingos sobre um tema específico da Bíblia, mas o tema geral é Jesus, o restaurador de vidas, com o tema de hoje, Jesus e oração. Se você chegou agora, então, já lemos o texto base, aqui, de Lucas 18. Agora nós vamos fazer algumas perguntas, e nós vamos obter algumas respostas. O que a Bíblia ensina sobre a oração? Nós temos aqui vários textos. Nós temos ali Mateus 6,6, vários textos que falam sobre a oração. E nós vamos ler todos. Primeiro, o que a Bíblia nos ensina sobre a oração? Em Mateus 6,6. Ela diz assim: e quando vocês orarem, não sereis como hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam o quê? O seu galardão. Bom, então nesse texto aqui de Mateus, nós já ouvimos o quê? Jesus falando que existem pessoas que gostam de se exibirem em nome de Deus, orando de forma em pé. Olha, eu vou falando em orar em pé, nós precisamos tirar essa mistificação aqui. Deus, ele pode ouvir você orando de qualquer forma. Se você estiver sentado, Deus vai ouvir a sua oração. Se você estiver reverentemente de joelhos, Deus vai ouvir também a sua oração. Se você também orar em pé, Deus vai te ouvir. Se você orar deitado, Deus também vai te ouvir. Se você orar no seu carro, Deus vai ouvir. No cavalo, na bicicleta.
Em todas as circunstâncias, Deus vai te ouvir. A questão do fariseu estar em pé é um símbolo de autossuficiência em demonstrar para os outros que ele tem ali uma eficácia na palavra, na fé, aonde as pessoas olham para ele e dizem, ali vai um homem de Deus, é um santo, ora muito bem. Então, essa pessoa quer se exibir para os outros. Então, é isso que a Bíblia diz que sobre orar em pé, na forma de querer se exibir, de se amostrar, de querer dizer que você é algo que às vezes não é. Ok? O outro texto, Dudu, João 14, do 13 ao 14, Jesus aí, né, a Bíblia nos diz o quê? O que a Bíblia diz sobre a oração em João 14, 13 e 14? Diz assim, e tudo quanto pedides em meu nome, é Jesus falando, tá? Isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, mais uma coisa importante, quando nós fizermos uma oração, do jeito que eu falei para vocês, no carro, na bicicleta, deitado, em pé, seja qual for a oração, nós temos que fazer essa oração em nome de Jesus. Não é em nome do Lucas, né? Não é em nome do irmão que está aqui, do Balbino, não é do Marcos, da Maria. Tem que ser em nome de Jesus. Por quê? Porque nós, seres humanos, não possuímos mérito para nada diante de Deus. Os méritos de tudo e tudo mais é de Jesus. Então, quando nós nos aproximarmos de Deus e fazermos a nossa oração, nós podemos já de antemão falar, Senhor, em nome de Jesus, eu quero expor esse caso. E no final da oração, Senhor, cumpra-se a sua vontade também no nome dele, de Jesus. Porque todas as coisas só podem acontecer na nossa vida em nome de Jesus. Amém? Amém? Tudo só pode acontecer no nome dele. O outro texto está lá no livro dos Salmos, Salmo 62 e o versículo 8. Salmo 62, versículo 8, diz assim, confia nele, ó povo, em todo tempo derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Confie nele, derrame sobre ele o vosso coração. Quando fala derramar o coração, não é jogar o coração, é conversar com ele, é falar com ele. Deus tem prazer em falar com você. Deus tem prazer em ouvir a sua voz. Deus, ele não se esconde, ele gosta de ouvir as pessoas. E ele também responde. O outro texto, vamos lá, para 1 Timóteo 2, versículo 1. 1 Timóteo, capítulo 2, e o versículo 1. Diz assim, antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplica, orações intercessórias, ações de graça em favor de todos os homens. Aí vai um recado. Muitas vezes, olha só, muitas vezes nós gostamos de pedir às pessoas que orem por nós. Ô irmão, você poderia orar por mim? Não é? Você já foi, alguém já pediu para você orar por ela? Aí a gente, de forma educada, a gente ora, claro. Por quê? Porque a pessoa pediu para a gente orar com ela. Então nós vamos orar. Mas só que aqui no texto de 1 Timóteo 2, versículo 1, diz que nós temos que apresentar a Deus as nossas súplicas e orações de forma intercessória pelos outros. Não, nós temos que orar pelas pessoas.
Nós temos que orar pelas pessoas que estão sofrendo nesse momento no Brasil e no mundo. Nós temos o nosso coração dilacerado, triste também com essa situação. Então nós precisamos orar. Quando nós vemos uma pessoa em uma situação vulnerável, nós também somos compelidos a orar por essas pessoas. Isso chama-se oração intercessória. É você orar por uma outra pessoa. Então, Jesus está nos ensinando o quê? Que nós devemos orar pelos outros, pelas autoridades, pelos governadores, pelos enfermos, pela igreja e tudo mais. O outro texto está no livro de Atos, no capítulo 16 e o versículo 25. Atos 16, 25, e diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas fizeram o quê? Oraram. E cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Olha só. Então, Paulo e Silas estavam encarcerados, presos. Mesmo presos, eles estavam cantando e louvando a Deus e orando. E os outros prisioneiros estavam de olho, porque eles estavam orando também por eles. Amém? E tem relatos bíblicos que essas orações que foram feitas ali, algumas pessoas que estavam encarceradas aceitaram Jesus Cristo como Salvador pessoal. Olha só que bênção, está vendo? A importância de orar um pelos outros, nós beneficiamos as outras pessoas. Mas uma pessoa que gostava de orar na Bíblia era Daniel. Daniel não perdia a oportunidade, foi até preso por conta que ele fazia uma oração. Foi preso, fizeram uma lei ali que conspirava contra ele e ele foi preso. Mas Daniel, ele fez uma oração muito linda. E eu gostaria de ler com vocês lá em Daniel, capítulo 6 e o versículo 8. Daniel 6, versículo 8. Está escrito assim: desculpa, Daniel 6:10. Fala assim: Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se propunha de joelhos e orava, e dava graças a Deus diante do seu Deus, como costumava fazer. Eu vou falar com você aqui. Olha só, era um costume de Daniel orar a Deus de forma específica 3 vezes ao dia. Provavelmente ele orava muito mais do que isso. Mas eram orações, eram momentos que ele tirava aonde ele estivesse para falar com Deus. E eu vou falar para vocês, eu acredito que Daniel, antes mesmo do sol nascer, esse homem já estava acordado para fazer uma prece a Deus. Eu quero falar para você que é muito importante, no início da nossa jornada diária, iniciarmos o nosso dia dedicando o nosso tempo a Deus, expondo a nossa vida a Ele, pedindo para Ele cuidar da nossa vida, nos livrar dos perigos do dia a dia, proteger os nossos amigos e familiares. Então, qual que era o costume de Daniel? Orar 3 vezes ao dia. Nós podemos orar muito mais do que isso. Não é verdade? Então vamos seguir mais um texto da Bíblia. Eu acho que esses aqui já estão bons, né? A Bíblia nos ensina muitas coisas boas sobre a oração. Existe uma condição apresentada por Jesus no final de sua oração. E nós vamos aprender aqui
Qual foi a condição apresentada por Jesus no final da oração dele? Ele deixou uma condição lá para nossas orações serem ouvidas. Vamos lá em Marcos, a segunda pergunta. Marcos, no capítulo 14, e o versículo 36. Marcos 14, 36. Fala assim: e dizia, Abba, que significa Pai, tudo te é possível. Tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja feita o que eu quero, e sim o que tu queres. Então, Jesus aqui, ele expõe uma condição quando nós vamos fazer a nossa oração a Deus, que é para não ser feita a nossa o quê? Vontade, mas sim a vontade do nosso Pai. Deus tem o melhor caminho. Deus sabe o que eu e você precisa. Deus sabe o que nós necessitamos. Amém? Então a melhor resposta de Deus é aquilo que nós precisamos ouvir. Não é necessariamente o que eu preciso para aquele momento. Porque Deus, ele divisa o final desde o início. Ele sabe do fim desde o começo. Amém? Então não é seguro confiar em Deus? Ele falou, está falado. Então esse é o quesito, esse é a condição. Orar em nome do Pai e pedir para que Ele faça a vontade dEle e não a nossa. Tá bom? Tá ok? Vamos lá para a terceira pergunta. Jesus orou por quais pessoas específicas? Por quais pessoas Jesus orou? João 17, e o versículo 20, vai falar aí que Jesus fez uma oração específica. E para quem foi? Versículo 20 de João 17. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Eu faço questão de falar com você cara a cara. Vamos falar, eu quero falar com você aqui. Sabe quando esse texto foi escrito? Há mais de 2000 anos atrás. E Jesus, ele está fazendo a chamada oração sacerdotal ali, né? Uma oração de intercessão pelos discípulos. Mas Jesus estava orando pelo futuro. Ele estava vendo você mesmo. Não é o outro irmão aí do outro canal, não. É você. Jesus sabia que você iria aceitar a mensagem dele. O que os discípulos iriam transmitir, você ia aceitar. Então Jesus faz o quê? Uma oração para você. Olha que bonito. Não é bonito isso, irmãos? Não é bonito Deus orar por você, Jesus orar por você? Orar por você, Balbino? Pelo Eduardo? Pela Maria? Pelo Marcos? Pelo Edivaldo? Pelo Alessandro? Pela Tânia? Pela Ana? Pela Lúcia? Pela a minha sogra Eunice? Olha só que maravilha. Deus, ele faz o quê? Jesus, ele orou por você. Oh, glória a Deus. E uma oração de Jesus não foi ouvida? Claro que foi ouvida. Você é uma resposta à oração dele. Amém? Então, a importância da oração, orarmos pelos outros, Jesus nos deu esse exemplo. E eu acredito que agora nós estamos chegando na última pergunta. A pergunta de número 4. A exemplo de Jesus, o que devemos fazer? Como nós devemos fazer com esse exemplo que Jesus
nos deu orando pelos outros. Está lá no livro de Tiago, no capítulo 5 e o versículo 16. Fala assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai um pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Então, o que é que ele está nos pedindo aqui? Para nós orarmos um pelos outros. Olha, irmãos, eu sempre falo, ninguém vai entrar no céu egoísta, com orgulho, com presunção, nada. Ninguém vai entrar lá assim. Nós precisamos viver uma vida unificada em oração. Em oração. Dudu, se você poder colocar uma musiquinha aí, Dudu, que eu quero falar com essa pessoa aqui agora. Se nós queremos viver com Deus, nós precisamos desfrutar da sua presença hoje aqui. Muitos de vocês acreditam, assim como eu, que nós vamos morar no céu, como nós cantamos aqui no início. E para nós morarmos e desfrutarmos da presença de Deus, de Jesus e sua divindade, nós precisamos nos acostumar a falar com Ele. E a oração é muito importante. A oração é como se fosse a minha respiração. Você conseguiria viver sem respirar? A oração é igual um pedaço de pão que você pega e come para ter a subsistência de um dia, até o vigor de um dia, até a força para um dia. Você conseguiria ficar dias e meses sem comer? A mesma coisa é ficarmos sem fazer uma oração. Nós ficamos sem uma oração, nós ficamos à mercê das coisas do dia a dia, a criminalidade, os infortúnios da vida. Mesmo que nós oramos também, oremos, nós vamos passar por momentos difíceis e situações difíceis. Ninguém aqui está dizendo que a oração simplesmente é um milagre que vai acontecer unilateral para você. Não, você também vai sofrer situações difíceis. Mas o mais importante de tudo é saber que você não estará sozinho nesses momentos difíceis, porque você colocou Deus em primeiro lugar na sua jornada. Eu quero fazer um apelo. Eu quero fazer um apelo para você. Talvez você ache que Deus já não te ouve mais. Talvez você ache que não compensa mais fazer uma oração, porque eu não sei falar com Deus. Eu não sei falar de forma bonita. Talvez você esteja dizendo: Senhor, as minhas palavras não saem direito. Quando eu vou fazer uma oração, as pessoas não gostam muito de ouvir a minha voz. Olha, Senhor, para mim não dá mais, eu não preciso pagar mico em público. Nem em casa eu consigo falar direito com o Senhor. Eu quero falar com você. Jesus, ele ouve a oração das pessoas sinceras. Nesse enredo da história de Lucas 18, do versículo 9 até o 14, nós aprendemos ali que Deus não está interessado em ouvir palavras bonitas. Não. Jesus está interessado em ouvir coração sincero. De pessoas que falem a verdade, sem medo. De pessoas que falem, que joguem em Deus o que elas sentem, o que elas precisam, o que elas necessitam.
Eu quero falar um pouco de uma das minhas muitas experiências com Deus em oração. Um tempo atrás, eu passei por um momento muito crítico da minha vida pessoal, da minha existência como ser humano, da minha existência como cristão. Eu passei por um momento muito difícil. Eu fiquei num período de aproximadamente 6 meses ali sofrendo, com relação, pensando sobre o meu futuro, o que seria da minha vida. Foram momentos difíceis que eu passei. Na minha porta nunca apareceu ninguém para perguntar para mim se eu precisava de uma oração. Nunca apareceu ninguém. Nunca apareceu alguém batendo na minha porta perguntando se eu precisava de algum auxílio espiritual ou emocional, ou até mesmo de um pão para comer ou de uma água. A minha necessidade não era de pão e de água, mas eu precisava de acolhimento, de abraço e de empatia. E foi um momento muito crítico. Eu estava com medo do meu futuro. O que seria do Lucas depois de muitos anos em uma comunidade de fé? E o que seria do Lucas sem Jesus e sem esperança? E o de uma pessoa muito especial chegou até mim, olhou no meu semblante e falou para mim: Lucas, você não está bem. Pelo pouco que eu conheço você, você não está bem. E quando ela falou isso para mim, eu comecei a chorar. Ela é religiosa, é uma pessoa religiosa da comunidade judaica. E ela me deu o seguinte conselho: meu filho, essa foi a palavra que ela falou para mim. Meu filho, quando você chegar na sua casa, fale com Deus. Se você quiser, brigue com Ele. Jogue tudo o que você sente. Fale tudo o que você quer para Ele. Brigue com Ele. Aquela fala, Dona Raquel, ficou bem latente na minha mente. E eu não via a hora de acabar o expediente lá do trabalho para vir para minha casa para fazer uma oração. Quando eu cheguei em casa, eu fiz exatamente aquilo que ela falou para mim. Eu soltei tudo. Eu lutei com Deus como fez Jacó. A minha vida, a partir daquele momento, começou a ter um novo sentido. As coisas foram se reorganizando. E Deus foi falando comigo mais e mais e mais e mais. E a minha vida, ela foi restaurada em nome de Jesus, depois dessa conversa com ela. E ela falou para mim que ela ia rezar por mim, né? Porque os judeus, eles falam que eles rezam, né? Eu vou rezar por você. Vale a pena você orar por alguém. Compensa você fazer uma oração a Deus. Sabe, irmãos? Sabe, amigo? Porque quando você abre o coração a Deus, a sua vida fica mais tranquila. Você tem certeza que se você passar pelo vale da sombra da morte, Deus vai estar com você ali no vale da sombra da morte. Como está escrito no Salmo 23. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus estava tomando um cálice da amargura. E ele queria também alívio. Mas no final da oração que ele fez, ele falou: mas não seja feita a minha vontade, Senhor. Seja feita a tua vontade na minha vida. Você quer
aceitar a vontade de Jesus para a sua vida? Está preparado para tomar o cálice amargo da vida? Está preparado para derramar seu coração sobre os pés de Jesus e dizer para Ele o que você sente, o que tem deixado você triste, amargurado? Ah, Lucão, alguém me machucou, me deixou triste. Fale para Deus, peça para Deus perdoar essa pessoa que te machucou. Jesus é o restaurador de vidas. Jesus restaurou a vida daquele cobrador de imposto. Sabia que Jesus fez um convite especial para um cobrador de imposto seguir a ele? Chamou Mateus. Ei, Mateus, vem e segue-me. Uma pessoa que ninguém dava mais crédito. É para você que Jesus fala essa frase também. Você não quer? Falou-me. Siga-me, seguir. Você não quer seguir a Jesus? Vai ficar nessa? Como fala minha família. Minha família fala assim, né? Você vai ficar nessa quando a gente não quer participar de alguma coisa? Vai ficar nessa sem abrir o coração para Jesus Cristo? Quero convidar você a fechar o seu olho e fazermos uma oração, assim como nós aprendemos. E você vai fazer um compromisso com Jesus, não é comigo nem com a igreja adventista do sétimo dia. Você vai fazer um compromisso com Jesus. Vai falar: Senhor, a partir de hoje eu vou dedicar um tempo na minha vida para falar com o Senhor. Beleza? Vamos fechar os olhos então? Vamos orar a Deus? Vamos ficar em pé? Senhor, hoje nós aprendemos o que o Senhor Jesus pensa sobre a oração. Ele não está interessado em ouvir palavras bonitas de um locutor que tem uma voz bonita, impostada, que fale o português correto, que domine o vocabulário. Mas o Senhor está interessado em pessoas que adorem ao Senhor em espírito e em verdade. De pessoas que sejam sinceras consigo mesmo, que falam do que têm sofrido, que falam das suas alegrias, que falam das suas lágrimas, dos seus medos, das suas frustrações. São essas pessoas que o Senhor gosta de ouvir. E nesse momento eu, Lucão, eu me uno com essas dezenas de pessoas que estão assistindo aqui essa mensagem hoje. E eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor venha convidar essa pessoa todos os dias a trocar uma ideia para conversar com o Senhor. Ela sozinha, não precisa do marido, não precisa da esposa, não precisa do filho. É ela e o Senhor. E de forma especial, transforme a vida dessa pessoa, meu Deus, assim como o Senhor transformou a minha. Transforme a vida de muitas pessoas que têm sofrido por falta do perdão, do amor, que está desacreditada na vida. Oh, Deus eterno, visita essa pessoa em nome de Jesus e sacia a sua sede, a sua fome. Jesus disse que Ele é a água da vida. Aquele que beber da água nunca mais terá sede, aleluia. Ele também falou: eu sou o pão da vida. Aquele que comer nunca mais terá fome. Glória a Deus. Senhor, essa pessoa que está orando comigo, ela quer beber a água, ela quer comer o pão da vida, ela quer comer da sua carne e beber do seu sangue, porque ela quer viver em paz com o Senhor. Eu oro também pedindo nesse momento, em nome de Jesus, perdão pelos nossos pecados, pelo pecado dessa pessoa também. Se ela machucou alguém, se machucou o marido, a esposa, o filho, a sogra, a nora, o genro,
o neto, o amigo no trabalho, o cobrador, o motorista. Senhor, se essa pessoa machucou alguém, nesse momento eu te peço, em nome de Jesus, por ela, que o Senhor perdoe os pecados dela e que nós possamos sentir a alegria de vivermos hoje com o Senhor em um estilo de vida diferente. Em nome de Jesus, nós oramos e finalizamos esse culto. Amém. Amém. Deus abençoe a todos vocês que participaram conosco dessa programação. Lembrando que no próximo domingo, às 19 horas, estaremos aqui. O Dudu vai dar um close. Falando sobre Jesus, o restaurador da vida. Com o tema de número 5. Deixa eu lembrar o tema aqui. Jesus e a salvação. Eu acredito que no próximo domingo quem vai estar falando aqui para vocês é o nosso ancião Anderson. Jesus e a salvação. Nós vamos aprender. Convide o seu amigo, convide a sua família e vamos juntos falar e ouvir sobre Jesus. Deus abençoe a todos e uma ótima noite e uma boa semana.